E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel DT. E hoje vai ser mais um vídeo sobre personagens. Vai ser o quarto ou quinto, eu acho que o quinto. O quinto vídeo sobre os sobre personagens de Dragon Total aqui no canal. Pra quem quiser ver todos os vídeos, tá aí na descrição a playlist completa com todos os vídeos do Duncan, da Kirsty, do Noah e do Mike. E hoje o vídeo é sobre um cara, velho, que sinceramente ele pensou além. Falou, não, cara, vou fazer isso aqui, mas de um jeito diferente. Esse cara foi o Scott. Então, antes do vídeo começar, só quero que você faça algumas coisas aí, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar logo a falar sobre o Scott, que eu percebi que os últimos vídeos têm sido muito longos, né? O vídeo sobre o Mike deu 16 minutos, o vídeo também da análise, né, do episódio 25 de Dragon Total Torneio Mundial também. Deu muito tempo, então espero fazer aí uns 10 minutos, máximo 12 minutos de vídeo, beleza? Então vamos falar aí sobre o Scott, que é um personagem assim, genial, um monstro. Na quarta temporada. Mas vamos voltar aí, né? Vamos, como diz aí, começar do começo, né? Tem que começar de onde começou, né? E a história do Scott começa no episódio 1 de Vingança da Ilha. Quando ele, né, é apresentado junto aos outros participantes daquela temporada que o Chris decidiu que não seriam mais os participantes clássicos, né? Das 3 primeiras temporadas. Como eu já falei no vídeo do Mike, não seria mais os participantes das 3 temporadas, então o Chris estaria no novo elenco, mas no mesmo lugar que a ilha Wauanaqua. Então vamos começar a falar do Scott. No primeiro episódio, quando todos os novos personagens são apresentados ao público, a gente percebe que o Scott, assim, ele não se importa muito com as outras pessoas, que quando o Cameron tá se afogando na explosão, até o Chris explodiu, acho. Se não me engano, o Chris explodiu lá o navio onde é que os caras estavam. E aí o Cameron, ele tava se afogando, porque ele não sabia nadar, cara. O cara vivia numa bolha, literalmente. Aí o Scott, tá ligado? Tá nem aí e fala. Ainda fala que ele é o mané. Mas a gente vai conhecer mais sobre a personalidade do Scott nos episódios seguintes. Onde ele tem a sua belíssima estratégia de, ao invés de prejudicar a outra equipe para vencer, não, ele prejudica a própria equipe, ele faz a autossabotagem. Essa estratégia do Scott foi inédita e nenhum outro personagem tinha feito isso. Nenhum outro personagem tinha sabotado a sua própria equipe. O Scott revolucionou, digamos assim, o Dragon Total fazendo essa estratégia. E a gente vê isso, se eu não me engano, no episódio 2 ou 3, se eu não me engano. Então, roda aí com o confessionário do Scott, que aí a gente entende mais sobre ele. É o seguinte, eu saí pra procurar aquele objeto escondido da imunidade. Não que eles precisem saber. Tudo é parte da minha estratégia. Deixar o meu time perder para que as larvas desenvolvam uma falsa sensação de segurança e eu pegue este jeito. Então, por esse confessionário, a gente vê quais são os planos e as ambições do Scott, né? Primeiro acabar com a própria equipe e depois acabar com a equipe adversária. Mas, né, vamos aí falar sobre o Scott aí nessa quarta temporada. Nos primeiros 2 episódios, a equipe do Scott perde, mas não é por culpa dele, olha só. A equipe do Scott perde, mas sem qualquer culpa dele. Porque Stacy e Dakota são personagens totalmente descartáveis e os roteiristas percebendo isso, então já eliminaram as duas. Sem o Scott fazer os planos maléficos dele. Então o Scott já saiu ganhando já. Menos 2 inúteis aí na equipe. O cara já saiu ganhando já. Aí detalhe que a equipe dos Ratos tinha mais
mais participantes do que a equipe das larvas. Então, os ratos tinham vantagem sobre as larvas. Mas, mesmo assim, não souberam administrar a vantagem e no episódio 3 já estavam, né, com menos que as larvas. Então, é nesse mesmo episódio que o plano do Scott começa. O primeiro alvo do Scott é o nosso personagem que não fala nada, ele mesmo, o B. O Scott percebe no meio do desafio que o B é um personagem, assim, muito inteligente e ele declara que ele é uma ameaça. Pro Scott, óbvio, que tem a própria equipe e não é. Então, no segundo desafio do episódio, o desafio tá lá, tá rolando, aí o B tem uma grande ideia. Ele faz uma lente de gelo e usa o sol para refletir, né? Ou seja, o sol vinha, refletia na lente, a lente refletia na torre inimiga. E tava dando certo. Até que o Scott percebe que tem alguma coisa de errado. Então ele vai lá na lente, muda a lente pro Sam, que estava congelado no meio do campo de batalha, e volta essa luz para a própria base deles, que acaba descongelando e assim a equipe dos ratos mutantes perdendo pela terceira vez seguida o desafio para a alegria do Scott. Então, por causa disso, né, dessa sabotagem que o Scott fez no B, ele foi eliminado naquele episódio, foi embora. No episódio 4, mesmo com todo o esforço do Scott para perder o desafio, os ratos conseguem o primeiro lugar pela primeira vez na temporada. Isso porque o Sam estava preso com o Scott na teia de aranha e tal. Mas aí na equipe das larvas só foi o Brick. Na equipe dos ratos foi o Sam e o Scott. E o Chris considerou que os ratos venceram, apesar do Brick ter chegado primeiro. Os ratos venceram porque perderam menos participantes. Então, os ratos venceram pela primeira vez. E o Brick, no final do episódio, desiste. Mas o Chris não eliminou ninguém naquela noite, já que considerou o eliminado Brick para se juntar aos ratos. E aí no episódio 5 começa a força-tarefa do Scott para eliminar alguém. Primeiro ele tenta eliminar o Brick, causa do alarme dele. Mano, inclusive eu vou soltar aqui o confessionário dele com o alarme do Brick, que é a coisa mais hilária que tem. Vou mostrar o que vou fazer com o Brick. Mas o quê? Tudo ia dando certo pro Scott eliminar o Brick, já que todo mundo perdeu tal ali, né, no segundo desafio, os ratos perderam de novo. Mas a Dawn descobre que o Scott quem tava fazendo tudo aquilo desde o início da temporada. Então o Scott ouve esse confessionário e aí decide mudar os seus planos. A Dawn seria eliminada naquele dia, não o Brick. Então vemos aí o segundo confessionário do Scott naquele episódio, que o final é bom, o final é hilário. No Brick, mas a Dawn, a catadora de lixo, ficou espertinha demais pro meu gosto. Então eu joguei os nossos pertences na sacola de lixo dela. E sim, só há espaço na ilha para um esperto. Então vamos ao episódio 6, onde a equipe dos ratos quase ganha o desafio por causa do Sam, mas não ganha e o Sam foi mandado embora para casa. Então, Jo e Scott trocam de equipe após a eliminação do Sam. Scott vai para as larvas e a Jo vai para os ratos. Nossa, velho. Que nem o relâmpago agora, achando que o Jo é um homem. Enfim. O desafio tal foi aquele episódio hilário, aquele episódio 7, que é bom demais, mano. Tem várias cenas muito boas. O Scott tenta fazer as trapacinhas dele, mas não consegue. Esse é o episódio que o Brick é eliminado e que a Ana Maria também sai fora porque ela achou que tinha um diamante de verdade em mãos, mas não tinha. Então vamos ao episódio 8, a quase eliminação do Scott. O Scott, como sempre, né, baita trapaceiro, tenta fazer isso, não deu certo.
E ainda, cara, o Cameron deu uma grande burrada nesse episódio que ele revelou que o Mike tinha o transtorno de múltipla personalidade. Mas continuando, a equipe, quase toda a equipe votou no Scott no fim do episódio, mas o Scott não saiu. Porque ele tinha a estátua da invencibilidade e quem saiu foi agora Dakota Zoid de novo. Então vamos para o episódio 9, que é o primeiro da fusão. Fundiu ali no episódio 9. Nesse episódio, o Scott usa muito bem a informação de que o Mike tem um espectro de personalidades. Ele usa porque ele praticamente usa o Mike o episódio inteiro, né? Então, por causa do Mike, o Scott venceu o desafio. E aí, o Chris deu o poder para Scott para escolher o eliminado daquela noite. O eliminado foi o Mike. O Mike ajudou o Scott o episódio inteiro para não revelar que ele tinha o espectro de personalidades e o Scott acabou eliminando ele. Coisas da vida, né? E por causa disso, da eliminação do Mike, o Scott ganha uma inimiga no jogo, a Zoe, que, meu amigo, tenta eliminar ele de todas as formas possíveis. No episódio 11, pensando em dar uma atacada de mestre, o Scott faz aliança com Zoe e com o Relâmpago para eliminar um ao outro. Mas isso não dá certo. E o Scott acaba todo machucado no fim do episódio e ainda eliminado, porque a Zoe traiu ele e a Zoe já era o comando Zoe. Então ele vai embora para casa com o Dentão. E aí acaba a fantástica jornada de Scott em drama total vingança da ilha. Mas por que eu não vou falar de 6 estrelas? Simples, meu caro amigo. Já tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre o Scott em 6 estrelas. É do incrível Henrique Carlechi. Só você ir lá no canal dele e verificar, beleza? Eu só fiz sobre o Scott de vingança da ilha. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o Scott. Na minha opinião, um personagem muito bom. Agregou muito na temporada 4 e fez o jogo rodar. Então é isso, meus amigos. Eu me despeço de vocês, mas antes, deixem aquele like, se inscrevam, ativem o sininho e ainda deixem aquele comentário para eu dar o coração, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais.